MacGyver. Hannah Montana. Ben 10. Angelina Jolie. Tom Hanks também. A Felina da She-Ra. Queen Latifah. Denis Pimentinha. Talvez você não conheça o rosto deles, mas eles estão presentes em muitos momentos da sua vida. Eu conheço essa voz. Eu dublo a Sigourney Weaver. Padrinhos Mágicos, o Cosmo. A Lilica do Tiny Toons. Pocahontas. A Gabriela do High School Musical. Eu passei a fazer o Jim Carrey. O Homem-Aranha é um que eu curto pra caramba. Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além. Rony Weasley, do Harry Potter. A Sheila da Caverna do Dragão. Optimus Prime. O He-Man, né? Goku de Dragon Ball Z. Eu faço o Bob o Construtor, Bob Esponja. Brinquedos novos! Vozes marcantes, curiosidades, história, adaptações. Descubra como seus filmes e séries favoritas ganham uma versão brasileira. Você pensa que eu não sei qual é a sensação? Dublagem é uma forma de arte, uma maneira de aproximar obras estrangeiras da nossa cultura, além de ser praticada no mundo inteiro. Há países que têm, por tradição, dublar tudo, inclusive para o cinema. O pessoal é nacionalista mesmo. O pessoal gosta do país, gosta da língua. E a língua faz parte da cultura. Você fala minha língua? Eu também. Eu assistia um filme dublado em alemão e não conseguia acreditar no quanto a voz do ator se parecia com a minha. Eu fiquei chocado. Parecia que eu estava falando em alemão e eu acho uma habilidade incrível, principalmente quando escolhem a pessoa certa para dublar a gente. Eu me vi em japonês, o que é fantástico. Em francês, eu me adoro em francês, acho que fico muito sexy em francês. Alemão, é sempre impressionante se ver assim, é fantástico. Sabe o que é irritante? É que você se ouve falando e pensa, eu queria falar assim. Que demais! Assim tá ótimo, e essa voz é muito melhor. É ótimo porque traduz e alcança, sabe, pessoas além do público americano, e adoramos isso. Oi, eu sou a Moranguinho e eu tô muito feliz de vocês poderem ver tudo dublado. Peraí. Esse sonho é meu. Você sabia que a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo? Há uma parcela do público que independe de classe social e até mesmo de idade, que prefere o filme dublado. Porque acabou, né? Esse estigma de que o filme dublado, na verdade, é pra gente pouco intelectual. Que é mentira. Nem é só pelo fato de não entender a outra língua. É pelo fato de você poder sentar e assistir o filme inteiro. Os detalhes, sem precisar perder tempo com a legenda. Uma discussão rápida, por exemplo, não tem como colocar tudo na legenda, entendeu? Fica uma coisa em cima da outra, a pessoa acaba ficando confusa, entendeu? Everybody is looking. What is that? A gente tem notado que os resultados dos filmes voltados para o público, digamos, adolescente ou adulto, tanto um público que não tem nenhum problema de leitura, os resultados das cópias dubladas têm sido muito bons. Nos anos 90, sim, a gente dublava às vezes 1, 2 filmes por ano para cinema. No início dos anos 2000, 2001, por aí a gente dublava 3, 4, geralmente infantis. Hoje em dia a gente está dublando, tem um mercado para uns 60 filmes de cinema dublado. Não sei não, mas o que mais eu podia dizer? Tem uma cobra na minha bota! O primeiro filme a ser dublado no Brasil foi Branca de Neve, em 1938, a pedido do próprio Walt Disney. A Disney sempre foi um estúdio que sempre se preocupou com as vozes internacionais dos personagens, sempre. Não havia uma estrutura ainda para fazer dublagem profissionalmente no Brasil, então foi feito, se não me engano, gravado nos estúdios da Rádio Nacional, foram gravadas as falas, medidas pelo tempo, né? E depois foram ressincronizadas em Los Angeles, onde foi mixado o filme. A partir daí, profissionais de rádio e do cinema começaram a desenvolver técnicas e normas para esta nova profissão. Primeiramente, pessoas de rádio e teatro. Eles que já tinham um espaço no rádio teatro, onde eu militava também no rádio teatro, em novelas de rádio, programas ao vivo. A coisa começou a mudar, começou a formar estúdios de dublagem, porque já tinha uma outra coisa agregada, que era você fazer o áudio dos filmes brasileiros, né? Nem todo mundo, raramente se fazia filme com som direto. O próprio ator fazia a própria voz dele e dublava, né? Então, já que tem essa, vamos fazer também para os filmes americanos. Versão brasileira Alamo.
Versão brasileira IC São Paulo. Versão brasileira Arte Industrial Cinematográfica São Paulo. Foi nesta época que surgiu a Herbert Richards, nome familiar para os espectadores brasileiros. Versão brasileira Herbert Richards. Foi a realização de um sonho, né? Você entrar na Herbert no pátio, na época, aí você ficava sentado lá, daqui a pouco você escuta uma voz, meu Deus, parece que você está com a TV ligada, né? Eu planejava deixar a casa arrumadinha antes que vocês voltassem. Que tem a referência da Herbert Richards em trabalhos excepcionais, como por exemplo, E o Vento Levou. O senhor não é um cavalheiro. E você, moça, não é uma dama. Tão excepcional, né, que nos arquivos da Herbert Richards, que preservou o filme, né, um clássico da MGM, acabou sendo levado para os Estados Unidos, deram um banho de loja nele e acabou se transformando no Blu-ray, né? E o som brasileiro tá lá. Eu juro por Deus, jamais sentirei fome novamente. O multitalentoso Orlando Drummond está no livro dos recordes como dublador a ficar maior tempo com o mesmo personagem. Estou às ordens. Há mais de 30 anos, ele é a voz do Scooby-Doo. Olha, salsicha. Eu tinha uns 3 meses, 2 meses de casado, ainda estavam em lua de mel. Os gatos de uma leiteria que dava fundos para meu apartamento, a casa. Uns gatos, uma barulheira danada. Não podia dormir, tinha um medo danado da vida. Puxa, que coisa. Aí eu cheguei na janela, vi onde estavam os gatos. Aqui eu... E daí nasceu a voz do Scooby-Doo. Velhos tempos. Nos atores mais famosos, né, a gente tenta manter a mesma voz. Que a gente chama, né, o termo, o jargão do meio é boneco. Se eu vejo um filme que a Miriam Fisher fez, digamos, a Meg Ryan, né, eu olho e falo, Meg Ryan é a Miriam Fisher. Eu vou no computador, tem um site da gente, né, que tem os dubladores, eu vejo, já fez a Miriam Fisher e fez, sei lá, outra atriz. Eu falo, mas eu quero a Miriam. Aí o diretor pode escolher, ou o cliente também, né? É isso que faz com que as pessoas se liguem no personagem. A voz brasileira deles. Então você não consegue imaginar o MacGyver, por exemplo, né? Sem a voz do Garcia. O seu nome é MacGyver? Que incrível, o meu também. É um prazer conhecer a concorrência. À medida que você vai dublando aquela mesma atriz, ela vai ficando mais fácil pra você, porque vai ficando muito familiar. O jeitinho, a forma de falar, você já vai conhecendo de verdade. O quê? Tem que falar a língua do país, eu tive que aprender quando cheguei. Freakazoid foi terrível, né? Que eu mudava o texto daquilo ali tudo, né? A diretora ficava assim, onde é que você tá? O que você fez? Eu falei, não, calma. Se precisar eu refaço, não tem problema não. Não dê atenção a esse cascateiro, Gugu. Cobre essas coxinhas que lá veio brutos, maldito. Durante muitos anos, os filmes foram gravados com todos os dubladores dentro do estúdio. Você só tinha um canal para captar o áudio, né? Só existia uma pista, como a gente costuma falar. Então, tinha que gravar junto. Juntava todo mundo, o elenco todo, dentro do estúdio. Às vezes tinha que só ia entrar 1, 2 horas depois, mas tinha que ficar ali junto, senão não começava o trabalho. Tem 5, 6 pessoas numa bancada, né? E às vezes 2, 3 fones, enfim. E aí é você pegar a sua deixa, não? Ele mandou, você já tinha que mandar a sua fala. Então um falava, chegava pra frente, o outro saía pra trás, aí entrava, e tudo sem fazer barulho, e olhando no texto e encaixando na boca. Eu achava que nunca ia conseguir olhar o texto e a tela ao mesmo tempo, e ainda por cima interpretar o personagem. Muita coisa ao mesmo tempo, né, Adelaide? O avanço nos equipamentos de áudio mudou a dinâmica dentro dos estúdios, permitindo que cada dublador gravasse sua parte separadamente. Agora você vê um de cada vez, então o sincronismo é mais detalhado, a atenção que você dá àquele ator, ela é mais presente. E tem a coisa do ritmo, cada um tem um ritmo, uma maneira de trabalhar, então todo mundo acho que trabalha mais à vontade. Mas eu falei que não. Ok, corta. Pra mim valeu, ok, deu. Tudo bem, João? Tudo bem. Eu acho dublagem a melhor escola que existe para um ator, porque ele tem o rosto pronto, e tem que colocar a voz daquele rosto, a inflexão certa daquele rosto. Nós seremos bons escoteiros! Ih, o Guinho! Zezinho! Olha só! Que legal! Um
Antigamente, muitos personagens de meninos eram interpretados por mulheres. Você gosta de beisebol? Quando eu comecei a dublar, tinha criança eventualmente dublando. Naquela época, os adultos faziam criança e as mulheres faziam os meninos. É assim que eu gosto de fazer. Então tá. Então hoje em dia a gente tem um elenco maravilhoso de crianças. É muito legal, crianças e adolescentes, né? Já não se usa mais essa coisa de fazer um adulto, fazer criança. São casos assim específicos mesmo. Puxa, como é que você faz isso? Bate aqui, bem 10. O processo começa quando o filme chega com o texto ainda na língua original e precisa ser traduzido e dividido em anéis, ou loop. O texto é todo cortado em anéis, com 20 segundos de cena cada anel. Inclusive, este anel é a unidade de remuneração do dublador. A cada 20 desses, o dublador ganha 1 hora. Nós temos, inclusive, 3 modalidades de remuneração. Os 2 principais protagonistas, os 2 principais coadjuvantes, e o resto é o elenco de apoio e vozerio. O vozerio é quando... os estádios, o burburinho do restaurante. Por último, é preciso mixar o canal da dublagem com os efeitos do filme. Começa no ajuste de lip sync e termina na mixagem em si, onde eu tenho que equalizar as vozes para que elas soem como pessoas que falam no mesmo ambiente, com as frequências da sala correta, com o ambiente da sala correta, trabalhar com reverbs e a dinâmica também, uma série de recursos que você tem na mixagem para pegar tudo isso e fazer soar como se estivesse de verdade. Dá aqui, deixa eu falar com ele. É um trabalho detalhado, feito com cuidado. Afinal, mais do que uma tradução, eles fazem uma versão brasileira. Isso aí tá gigante. Pode deixar bem simples todos os nomes. Vamos tentar? Vamos tentar uma. Este homem quer dar testemunho. Porque o texto ele é traduzido, mas tem que haver uma adaptação artística, tanto no sentido de tornar aquilo mais real, mais nacional, uma versão brasileira, quanto no sentido de ajustar para o sincronismo labial. Que coisa linda. E em japonês, então? Que você não conhece a melodia, porque o inglês a gente está acostumado, você sabe mais ou menos o que o cara tá falando, né? Você já fez tantas vezes. O japonês não, né? E é gorogodoboi, parou, e ali foi toda aquela fala. Você fala, gente, como é que eu vou encaixar tudo isso? Olhe para os seus pés. Acho muito melhor. Você tem que, evidentemente, respeitar em primeiro lugar o trabalho dos produtores originais, do diretor, do conceito dos roteiristas, evidentemente, mas se há uma piada, se há uma brincadeira, se há alguma coisa que é feita no original e que pode ser vertida sem que se perca o sentido geral do original, então é bom você poder trazer um pouco para nossa realidade também, porque senão você não comunica. Meu nome é Ken. Barbie, a gente por acaso se conhece? Eu me lembraria. Toda trabalhada na polaina. É o que é esse lencinho, né? Vou fazer uma frase do Buzz que o pessoal gostou muito, né? Que foi mais ou menos assim, quando o Ken, aquele boneco meio, digamos, não, sem preconceito, aquele boneco de plástico, chega pra ele e fala assim, Buzz, faça isso, faça aquilo. Aí ele, positivo, metrosexual de plástico. Essa frase não está no original. Ele fala assim, positivo, brinquedo de menina, uma coisa assim, acho que é isso, né? Eu soltei, falei, vou soltar essa. Aí quando eu virei pra ver a reação do Garcia Júnior, ele tava assim, ó. Aí tava arriado. Aí eu falei, caramba, ele vai me bater. Ele ficou chateado. Ah, meu Deus. Aí ele levantou e tá chorando. Você é um desgraçado. Tá, deixa. O tradicional ritual da rosquinha. Mestre Splinter, a gente tem que pegar o destruidor. Vambora, galera! Não é à toa que essas vozes são tão especiais para muitos. Seja nos desenhos animados da infância, em filmes clássicos na TV ou em blockbusters no cinema, o trabalho dos dubladores está tão presente em nossas vidas que eles são quase como nossos velhos amigos. Tanta gente na rua, já faz o Scooby-Doo aí, é criança, então eu fico até rouco às vezes quando vou a certos lugares. Uma vez eu tava, minhas filhas, a gente escolhendo, não, aquilo ali é legal. Aí uma moça reconheceu e ela ficou muito emocionada e começou a pedir autógrafo e todo mundo na loja parou pra me olhar e tipo, quem é? É a famosa quem, né? Eu fiz muita criança comer, muita criança largar chupeta.
E eu ligava, eu gravava. Tem gente que fala, poxa, eu vi quando jovem e agora meu filho tá vendo também. Eu quase choro com isso, entendeu? É muito forte pra mim. E é um pouco estranho que às vezes você tá em algum lugar, você tá num restaurante, as pessoas estão vendo um filme, por exemplo, e estão rindo, estão dando gargalhada e não sabe que é você que tá ali do lado, né? E se você disser, ainda não vão acreditar. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o dublador não sabe o que vai fazer antes de chegar ao estúdio. Deixa eu entender essa fala aqui. O sangue saiu de uma prova que estava lá no laboratório. O cara nunca matou ninguém, entendeu? Foi tudo plantado. Ok. É legal o trabalho de vocês ficam o dia inteiro vendo filme, né? E tem que falar junto, é mó barato, deve ser legal, é fácil, né? Mas não é bem assim, né? O dublador não sabe nada do filme, tá vendo pela primeira vez o contato com o texto, com aquele personagem e tem que fazer logo, rápido. A gente trabalha num ritmo de produção muito grande, né? Então, normalmente um longa-metragem a gente leva uma média de 20 horas para fazer. E uma série leva mais ou menos umas 30 horas, dependendo do número de episódios. Mas o que eu preciso mesmo eu preciso ir ao banheiro. Eu preciso. O mais é que eu preciso mesmo tem que pegar um pouquinho antes, Tati, que atrasou. Eu, como diretor, eu assisto o filme primeiro, então eu pego o filme original, aí eu levo para casa. Eu que seleciono as vozes e depois dirijo o sincronismo, né? Se passou um pouquinho, se ele começou atrasado, se ele deu a inflexão correta. Porque às vezes o cara acabou de dublar uma comédia e chega naquele pique para dublar um drama. Então o diretor tem que trazer o dublador para aquela emoção. Ela acreditou no terremoto. Claro, você tem essa brincadeirinha de terremoto desde que a gente era criancinha. Dá pra parar com isso? Ô Diego, a última pode fazer com mais sorriso. Isso é muito engraçado, porque uma hora você é criança, outra hora você já é orientadora dos alunos todos. Aí é trabalhar o ator, deixando ele bem confortável, bem à vontade, para ele também entrar no personagem. Se o diretor não estiver atento, se o diretor não sacar, dança o filme todo. Porque tudo é contracenação, só que o cara não está contracenando com ninguém, ele não está tendo a resposta do outro dublador, né? Coisa de maluco, se você pensar bem. Um monte de gente falando uma língua diferente e encaixando numa, né? O cara falando inglês e você encaixando em português, interpretando, dando sua alma ali. É bonito e é louco. É uma profissão maluca. Aprendemos todas as línguas da Terra através da internet. Autobots, transformar. Invadimos os estúdios para mostrar os bastidores da dublagem de algumas superproduções. Qual é dessas lâmpadas, Sr. Han? A nova versão de Karate Kid exigiu um cuidado especial com o sotaque chinês. Eu nem falo chinês. Eu fui para a escola de mandarim, eu fui falar com professores de mandarim. Espero que tenha um bom professor. Não existe aluno ruim, só mestre ruim. A gente vai bem em cima, né, do que ele faz no original, porque ele tem, inclusive, ele tem um ritmo, né? Ataca! Ataca! Bom, mas sem caída. Aí você tem que ir bem no ritmo dele, aí você assiste umas 3, 4 vezes para poder gravar certinho. E mesmo assim a gente ainda conserta alguma coisa aqui, outra ali, pra gente ir fazendo devagarinho. O novato Cadu Pascoal é quem empresta a voz a Jaden Smith. Onde aprendeu a lutar Kung Fu? Com meu pai. Você já ensinou alguém? Não. E gostaria? Depende. Do quê? Motivo. Que tal pra dar porrada em alguém? Não fala porrada. Desculpa. O Jaden, ele é muito diferente de mim, então eu acho que exigiu um esforço maior, né? Sou meio zen, ele é mais agitado, o personagem também é bem mais agitado. Mas eu tentei também fazer a cena, fazer o que ele tá fazendo na cena, né? No caso, a expressão corporal dele, ele tá caminhando, então como ele caminharia, né? Meio assim, jogadinho. Eu tenho concentração. Meu Deus! Sr. Han! Seu concentração. Precisa mais concentração.
A gente, quando faz um filme, a gente quer verdade para esse filme. A gente quer que a pessoa entre no cinema e entre no filme e não fique, ai que dublagem, ai que isso. Não, não existe dublagem. Existe você assistir ao filme. A saga de Harry Potter conta com o mesmo elenco principal de dubladores desde o primeiro filme. Harry, o que foi? Nada. Como era um filme que ia tomar uma repercussão muito grande, eles pediram testes, né? É isso. Eu só preciso de sorte. E eu fui escolhido depois de ter feito o teste, entendeu? Mas eu não tinha noção de nada, não sabia, não conhecia o livro. Mas a gente não precisa ler os livros, porque a gente dubla o que tá ali. O Harry Potter é um personagem tímido, tal, o cara fala baixo. Poucas vezes ele aumenta o tom de voz. E eu, retraído, né? Eu sou mais extrovertido, pô, tô sempre brincando, rindo. Ele é totalmente diferente de mim, né, cara? É brilhante, mas que dá medo dá. Eu sempre falo que no começo, quando eu era criança, tinha medo de aranha também. Aí já se identifiquei um pouco. Aranhas, por que aranhas, Harry? Caio César e Charles Emanuel passaram pela adolescência junto com seus personagens. O Daniel, quando eu cheguei pra dublar, ele já estava com uma voz muito grave. E a minha voz estava passando por aquela mudança de voz. Tinha sílaba que a voz saía grossa, tinha sílaba que a voz saía aguda. Vocês deem fora daqui. Não estão tanto quieto demais. Hagrid foi quem me avisou, mas eu sou o eleito. Tá bom, desculpa. Vamos, Harry. Temos um jogo pra ganhar. A dele mudou mais rápido que a minha. Logo no segundo filme ele já tava com uma voz super adulta. Tava uma voz de criança, assim, e de repente... Harry! Ron Weasley. Pelo menos avisei sobre os dragões. Eu pensei que fosse perder aquela última. Isso é bom, que a gente foi crescendo junto e a voz também foi crescendo. Pensa que não sei qual é a sensação? Você não sabe qual é a sensação! Os seus pais morreram! Você não tem família! Pare! Os fãs mais animados e entusiasmados de dublagem são os apaixonados por séries japonesas. Boa tarde! Durante o ano inteiro, dubladores são convidados para participar de eventos espalhados pelo Brasil. É essa galera aqui que faz com que eu entre no estúdio mais feliz, mais animado, com maior dedicação. A gente vai nesses eventos, da palestra, falar sobre dublagem e tal, nós somos convidados direto, né? E é impressionante a quantidade de gente e o carinho. É muito bonito. Plankton, seu maldito! Eu vou acabar com você com um golpe que aprendi com um grande amigo meu que tem um cabelo muito esquisito. É mais ou menos assim. Primeiro você faz isso, depois isso, movimento pélvico. Se você se animou e gostaria de se arriscar neste meio, o primeiro passo é ter registro profissional de ator. Você não vai fazer uma locução, você vai interpretar um personagem que tem um conceito artístico. E você não está dando uma notícia, você está transferindo características emocionais de uma personagem de uma língua para outra. Tem que dublar com o coração e não com a garganta. A gente tem que fazer o máximo, porque isso vai ficar imortalizado. Quero fazer cada vez melhor da minha parte para que ninguém note a diferença de que é um filme dublado e fique muito contente em assistir um filme e poder ver cada detalhezinho, porque o idioma tá em português. Eu comecei aos 10 anos de idade, meus pais já trabalhavam com isso. Meu pai dirigia dublagem no estúdio perto da minha casa, aqui pertinho. Eu comecei a trabalhar com dublagem em 1997. Eu tinha acabado de fazer um curso de dublagem que era charlatanice. Eu fui para dublagem quando acabou a televisão em São Paulo, em 78, com o fechamento da TV Tupi. Eu comecei a dublar, eu tinha 11 anos. Eu estava em casa meio de bobeira. A Álamo, que é o estúdio onde eu comecei, era na rua de trás da casa dos meus pais. Em 1997, eu tive uma grande reviravolta na minha vida. Perdi tudo que eu tinha por causa de um calote que eu levei. E um colega meu falou assim, olha, estão fazendo teste para dublagem. Você não tem interesse em fazer isso? Eu nasci dentro disso. Comecei em 68 porque minha mãe dublava, eu vinha com ela pro estúdio. Falei, vamos lá na Álamo então, ver como é que é esse negócio de dublagem. Eu tinha indicações. Aí fiz um estágio de uma semana, que é assistir dublagem.
fiz um teste e nunca mais parei. Uma oportunidade, precisaram de uma criança, eu estava ali, fiz um teste e comecei a trabalhar. Um dia o diretor, o Zé Soares, perguntou se eu não queria participar do trabalho, fazer alguma coisa. E claro que eu queria, estava vindo por causa direto, porque eu queria. No final, ele me deu uma lista de estúdios para que eu fosse procurar estágio. E foi aí que eu comecei. Fiquei uma tarde, tipo das 2 às 5 da tarde, vendo a turma trabalhar e marquei meu teste para outro dia. Me deram um diálogo de uma página inteira, que era tipo uns 2 minutos. Passaram meu teste e aí ela falou, então amanhã você tem horário para trabalhar da tal hora, tal hora? A primeira coisa que eu fiz foi uma convidada no Show da Lucy, que era uma série muito vista na época com a Lucille Ball. Eu fiz alguns convidados, foi como eu comecei na dublagem. E aí eu entrei no filme e disse beisebol. Foi a minha grande estreia no mundo das artes. Agora o que acham que a América deu aos filipinos? Coca-Cola, hot dog, cinema, paraná, beisebol. Acho que o mais marcante, sem sombra de dúvida, é o Ash do Pokémon. Pikachu, choque do trovão! Mas tem o Zac Efron do High School Musical. Eu gostei muito de gravar um desenho japonês chamado Popolo Cries. Tenho muito carinho pela Alex das 13 Espiãs Demais. E olhem quantas opções! Tem um complexo esportivo de alta tecnologia, um shopping exclusivo de boutiques e uma praia particular para luau. Gosto muito do trabalho da Elisha Cuthbert, que eu tenho feito com frequência, enfim, no 24 Horas e em alguns filmes. E a sua namorada? Tá. A gente resolve isso. Você precisa de uma garota. De que tipo? Sem dúvida uma bonita. Sem dúvida. São os meus preferidos hoje em dia. O mais marcante de todos é Cavaleiros do Zodíaco, porque tem uma geração ou 2 gerações de fãs. E Cavaleiros do Zodíaco marca a história da dublagem. É a primeira vez que os fãs querem saber quem são os atores por trás daquelas vozes. O Forrest Whitaker eu gosto muito de dublar. Gostei muito de fazer O Último Rei da Escócia. Eu sempre fiz as vilãs. No Jiraiya eu faço a Benikiba. Eu fiz o Josephines, que é a série Camelot, que ele faz o Merlin. Pro Machine Man. E eu fazia a Lady Amy, que ela tinha alergia à criança, era a coisa mais engraçada do mundo. Ela ficava com o nariz vermelho quando pintava a criança, ela queria matar todas as crianças do mundo. Hoje, muito mais coisas infantis, assim, tem mais, eu sinto que elas são mais fortes, assim, pelas crianças. O Mr. Maker, o Peixonauta, o Sítio Cientista. Muito bom! É um pica-pau! Que nome engraçado! Por que será que ele é chamado assim? São as crianças e os pais que piram, assim. Assim, no Ômega eu faço a Medeia, mais uma megera. Claro que o Kiko foi legal de fazer. Embora, caramba, um exagero, já há 30 anos, tá bom. Você não vai com a minha cara? Né? Ganhar o Fred Flintstone foi legal, né? Eu cresci vendo Fred Flintstone e vendo o Marcos Matias fazer. Filmes como Clube da Luta, que eu faço o Edward Norton, na Herbert Richards. Você larga a boa vida, larga todos os pertences que gosta, vai viver numa casa arruinada, numa área de lixo tóxico da cidade e tem que voltar pra casa pra isso. Ou Ashton Kutcher, no Cara, Cadê Meu Carro, Recém-Casados, Família da Noiva. Feito em mim, amor. O que você tá fazendo? Olha só, vermelho é a minha cor, sempre foi, olha só isso. Simon, tira isso agora! Agora o James Franco, 127 Horas, Planeta dos Macacos. Roberto Benigni, assim, é o melhor pra mim, é o que eu mais curto fazer. Robin Williams, eu gosto muito do Robin Williams, eu adoro fazer as coisas, os filmes dele. O Manda-Chuva é um personagem que eu gosto muito, porque ele era feito pelo Lima Duarte, só nós dois fizemos, e o Lima é um ator que eu admiro demais. Então tem muita coisa bacana, se me perguntar isso amanhã eu já respondo outros personagens. O primeiro trabalho parecido com dublagem foi a Branca de Neve. Mas não era exatamente dublagem, não é o que se faz, o que se chama de dublar um filme. E ele há de chegar cantando. O elenco da Branca de Neve foi para um estúdio e gravou as vozes, sem imagem. As coisas eram gravadas com um cara da Disney dizendo assim, aqui tem tantos segundos. Depois eles levaram esse áudio todo para lá, para a Disney, e mixaram e foram plantando o áudio na imagem. Foi o primeiro trabalho dublado
Primeira coisa estrangeira dublada em português no Brasil, final da década de 40. Aí depois, a primeira coisa que apareceu mesmo dublada, historicamente, era uma série chamada Ford na TV. Eram filmes policiais, mas que eu tenho lembrança foi o Rin-Tin-Tin. Onde está sua companhia? Em Campo Comanche. Foram atacados? Sim, senhor. Foi escoco. Escoco? Surgiu pela necessidade da TV mesmo, né? A TV produzia muita coisa, mas tinha muito filme. Agora você mete aí uma imagem branca e preta, num processo inicial de transmissão, que ainda tinha uns chuviscos, umas coisas, e mete uma legenda branca em cima disso, quem lê? Entre produzir programas, montar cenário, contratar elenco, figurino, e comprar um filme e mandar dublar, é muito mais barato mandar dublar. Então, criou-se a dublagem no final da década de 50, que foi de verdade mesmo. E começou em São Paulo. A gente tinha um grande preconceito com relação à dublagem. Ator era ator de teatro, no máximo de televisão, né? Comercial e dublagem, isso não era coisa para ator. Porque botar a voz na cara de um bando de canastrão, o Lima Duarte diz isso até hoje. Eu não trabalhei em dublagem antes, porque a primeira vez que eu entrei no estúdio foi na IC. Era um horror. Esse estúdio que nós estamos é um estúdio da IC. Versão brasileira AIC, São Paulo. 1960. Era aqui. A diferença é que esse estúdio era maior. Era um estúdio muito grande, com um telão lá na frente, e um calor infernal. Ali em cima tinha um buraco na parede, né? Os projetores projetavam numa tela que ficava aqui, que era uma tela enorme. A dublagem era feita em filme mesmo, em película. E gravado num equipamento Ampex, que era um gravador de rolo com uma fita de 1 polegada. Uma pista só, um canal só. Então se tivesse 8 personagens na tela, tinha 8 dubladores no microfone. Todo mundo dentro do estúdio, os rapazes às vezes tiravam as camisas, era uma coisa, eu muito fresca, graças a Deus, sempre fui, quando eu olhei para aquilo, não quero. Se o 8º errasse, o 7 tinha que fazer tudo de novo, claro, depois que o 8º recobrasse os sentidos, né, porque tinham batido bastante nele. Eu fui chamada para dublar. Eu me lembro que eu morava na Praça 14 Bis, paguei R$1,50 de táxi para ir até a Lapa, e naquela época eles pagavam por anel, então era 50 centavos por anel. Eu fiz um anel dentro deste ambiente horroroso, peguei outro táxi, gastei mais R$1,50 e não voltei para receber. O diretor ficava dentro do estúdio, não fora. Hoje é tudo... Está dentro de um computador só, imagem, som, 300 pistas, quantas quiser, todo mundo, cada um faz sua parte sozinho, sem interferência dos outros, é tudo muito mais prático, mais ágil. A imagem é melhor agora, só não é do mesmo tamanho. Se pusessem do mesmo tamanho seria brilhante, fantástico, mas não há necessidade, pode ser um tamanho que temos aqui já é razoável. Mas o som é muito, o resultado é muito melhor, o processo tem uma coisa que era melhor, era para não profissionais, era para quem estava chegando. Porque você entrava no estúdio desse e tinha 8 feríssimas trabalhando para você assistir como é que eles faziam. Estágio, né? Que as pessoas ficavam lá assistindo os outros fazerem. Eu nunca fiz estágio. Já. Mas em contrapartida, hoje tem uma coisa que não tinha naquela época, que são cursos. Que preparam você muito melhor do que ficar assistindo alguém fazer, né? Quando um filme chega para um normalmente ele passou por alguma negociação com um distribuidor ou com alguma produtora. O estúdio vai colocar isso no computador e vai mandar isso, vai cortar em anéis. Um anel é um trecho de 20 segundos do filme. Cada 20 segundos corridos de timecode, você tem um risco no roteiro de 00 a 020, 020, o filme inteiro. E as falas que estão contidas neste intervalo de 20 segundos fazem parte deste anel. E ele chega, o estúdio de dublagem manda esse filme ser traduzido. Em dublagem, especificamente, a gente tem que trabalhar com lotes de episódios. Tudo depende do grau de dificuldade e do volume de texto, né? E dublagem tem um detalhe, que você tem que marcar as reações. Quando a gente está fazendo redublagem de Cavaleiros, da série clássica, tinha um episódio lá que mostrava 1 milhão de caras que queriam ser cavaleiros, que nunca apareceram mais na série, e tinha que marcar um por um. Cavaleiro 1, reação. Cavaleiro 2, reação. Não era nem a tradução, nem a edição que levava muito tempo, mas era a marcação
dessas reações de cada personagem, de cada um que aparecia, que isso tem que estar no script da dublagem. Você tem que bater ali com o vídeo, né, do filme ou do episódio, ver a métrica, o cara batendo boca, ver se a tradução vai caber, né? Aí você ou estende um pouco ou reduz um pouco, sem alterar muito o texto original. O professor Girafales faz perguntas sobre a história do México e o Godínez erra, quem vai entender que ele errou? Então tinha que fazer um equivalente brasileiro, botar um Borba Gato, botar um Tiradentes, botar um Dom Pedro I, porque aí qualquer um da escola sabe a resposta certa e vai ter graça quando ele der a resposta errada baseado na certa. Tá, né? legal! E eu era Dom Pedro II! Não, mas Dom Pedro II não é do Grito da Independência. Eu sei que não é do Grito da Independência, mas é da Guerra das Galáxias. Então tinha que ter as adaptações, não tinha alternativa. Depois que ele chega da tradução, ele vai para a mão da direção. A direção cuida de escalar as pessoas, fazer a direção de casting para aquele produto. Normalmente o que acontece é assim, o estúdio escolhe 3 vozes para mandar pro cliente. E aí vão 3 atrizes lá, dublam a mesma cena e mandam pro canal. E aí depois volta com um nome selecionado. O que existe são as casas de dublagem com uma lista de casting de pessoas que já trabalham com dublagem. Dá para se perceber, né, que são muito poucas vozes que existem. E aí na hora de fazer o casting para dublagem, o diretor ou o diretor artístico do estúdio lembra e fala, para esse personagem vai ser legal essa atriz. Eu faço avaliação em cima de aparência física, em cima da voz, em cima da energia. Aí eu vou escolher a melhor opção para aquele personagem. A aparência física ajuda bastante. A idade para mim é fundamental. Por mais que eu consiga fazer uma voz de um senhor de 60 anos, hoje eu não tenho maturidade para representar esse personagem. A mesma coisa o contrário. Uma criança faz criança muito melhor do que uma mulher adulta, né? A verdade da criança a gente não sabe mais passar. O diretor vai fazer isso e vai já fazer algumas alterações de texto que ele achar pertinente e tal. Vai voltar esse filme para o estúdio e vai passar para a produção, que vai escalar esses dubladores. Ligar, olha, você pode nesse dia, nesse horário. A produção passa essas escalas, marca essas gravações. Período de gravação. Cada ator grava seu personagem separadamente. Pergunta pra ela. Igual a blusa dela. E faz topless também. Ficaria assim. Eu não tenho a menor ideia do que eu vou gravar. E aí quando eu chego lá, o diretor me fala, olha, a gente vai fazer um filme assim, 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 você faz a personagem tal e entra no anel tal. Vozerio, que é barulho Starbucks, aí grava 3 ou 4 atores juntos, mas é 1 horinha com 4 pessoas, faz isso. Mas todos os atores, os protagonistas, as pontinhas, todo mundo separado. Vai para mixagem, onde um outro técnico vai deixar tudo no nível, que for ambiente interno, que for ambiente externo e tal. Eu era operador de som, mas na técnica, eu captava a dublagem. O dublador vai falando, eu vou captando um em cada canal desse daqui. Aí depois que eu captasse tudo que chegava no final da dublagem, que a gente envia pro Tato ou pro Edinho, que mixam. E a mixagem você mistura, é uma mistura das vozes captadas no estúdio com a ME, que é a música e o efeito do filme, que já vem pronta do cliente pra gente. Então a gente pega todas essas vozes, mistura com a ME e faz o áudio final do filme, da produção. Eles têm que juntar tudo isso em um canal só, checar se não faltou nada, se não tem nenhum barulho fora as vozes, tem que vir limpo do estúdio. Eles mesclam tudo isso para enviar para o cliente. Agora eu faço QC, controle de qualidade. Ou seja, os filmes que saem do estúdio, a gente tem que fazer o controle de qualidade para mandar para os mixadores, que é editar, limpar, ver se está tudo em sincronismo, ver se o texto está todo ok. Primeiramente passa por mim, que é o controle de qualidade só da dublagem, das vozes cruas, sem efeito, sem nada. Eu checo tudo para ver se não tem ruído, barulho, estalo, edições mal feitas, às vezes que acontece, que na correria o cara fez uma edição, ficou
Aí eu limpo tudo isso para mandar para o mixador, para ele não ter muito trabalho de estar parando, limpando, porque às vezes é muito corrido, as coisas são sempre para ontem. Se está faltando áudio e eu vejo que está faltando, anoto, volta para o estúdio, entrego esse retake, que a gente chama de retake, para o diretor vai lá, chama uma pessoa para fazer aquela falinha, eu insiro ele no filme para ir para a mixagem. Não pode sair daqui faltando nada. A gente faz toda essa parte e manda para os mixadores. Eles devolvem pra gente esse filme mixado já e a gente confere a mixagem final. Tem que prestar muita atenção para não passar nada, porque se passar por mim, não pode passar pela mixagem. Se passar pela mixagem, vai chegar no cliente. A gente procura não ter problema com o cliente, ele ter preocupação de fazer um trabalho que seria nosso. E devolve para o cliente pronto para ele exibir. A voz original funciona para animações originais, que são animações brasileiras. A gente faz muito menos voz original e a voz original se aproxima um pouco do teatro, ela fica no meio do caminho. A gente pode trabalhar de várias formas. A gente grava os atores todos juntos no estúdio, como se fosse uma radionovela. A gente grava o texto todo, grava todos os diálogos. Aí isso é editado e mandado para animação. Então a animação trabalha em cima do que a voz criou e aí eles criam a expressão corporal dos personagens. Você recebe o roteiro antes, você lê o seu personagem, você recebe um briefing no seu personagem, você vai para uma sessão de gravação de 4 horas de estúdio com outros 3 atores, e vocês vão jogar, vocês vão interagir. Mas ela também pode acontecer em outras partes do processo de animação. Pode acontecer como substituição de voz guia no Animatic, como criação de voz guia no Animatic, como substituição de voz guia com a animação já com o lip sync pronto, ou pode ser com a criação da voz no lip sync pronto. A grande preocupação é o tal do overlapping, que é quando um ator fala em cima do outro, que aí se você precisar editar você não vai conseguir, porque você captou tudo, mas dá pra fazer até isso. Você consegue ter vários atores no mesmo estúdio, cada um gravando com um microfone e o microfone dele não capta o meu. Difícil, tal, coisa meio gringa. Aqui no Brasil é tipo gravar banda ao vivo e um instrumento não pegar o outro. Dá pra fazer, mas é um trampo. O que tem de diferença pra dublagem é a liberdade que o ator tem de criar. A dublagem é mais linha de montagem, produção. A gente precisa fazer uma versão em outro idioma que acompanhe aquilo no nosso. Com a voz original, vai ser tudo criado a partir do que você fez. Com localização de game, como a gente faz uma versão de outra língua, ele pode ser semelhante ao da dublagem, mas ele tem mais a ver com a voz original. A gente tem um arquivo de áudio que já vem em inglês ou em japonês ou em que língua seja, e você tem um tempo para dizer aquilo. Você escuta o arquivo, às vezes que eu gravei, o que determinava era o tamanho de wave. A minha direção foi meio nisso, não foi tipo, mais emoção, começou junto, terminou junto, 20% de tolerância de começo e fim. Ele vai encaixar o arquivo A no arquivo A, arquivo B, arquivo B. Diz aqui que Sirius Black escapou da prisão dos bruxos Azkaban. Ninguém havia escapado antes. 12 anos atrás, Black assassinou 13 pessoas com uma única maldição. Bem, pelo menos estaremos seguros em Hogwarts. O que há de errado, Harry? Rony, ouvi seu pai falando sobre Sirius Black ontem à noite. O Ministério da Magia acha que ele está atrás de mim. O texto de localização vem completamente diferente do que um texto de dublagem. Tem muito mais arquivos, tem muito mais reações, enfim. A localização dá um pouco mais de liberdade, acho que é um mix entre as duas coisas. É uma versão com a liberdade da voz original. Até os atores chegarem para gravar na voz original, já se passou por muitos processos. Tive reunião de briefing com o diretor-geral da animação para entender como é que ele quer contar aquela história. O roteiro já foi aprovado em várias instâncias. Todos os personagens novos precisam passar por aprovação, o que é muito diferente na dublagem. Não tem informação entre quem quer saber e entre quem está fazendo. O estúdio não sabe cobrar, o ator não sabe cobrar, não sabe há quanto tempo, quanto por hora, sabe, igual está definido na dublagem. Não tem isso para o jogo ainda, porque é novo, é uma mídia nova, as pessoas não sabem fazer. A criança nasce sabendo, depois é que desaprende. Depois começa a ter crítica, vício. O curso de atores, aqui por exemplo, de especialização para atores, ele dura 1 ano. O curso de especialização para crianças dura 4 meses. O grande desafio das crianças são as mães. Eu tenho uma aula que eu dou para os pais, né, para ver se a gente consegue evitar os pais profissionais.
né? Aqueles que carregam o filho independente da vontade da criança. Esse é um trabalho que a gente discute muito. Eu faço o Gu do Esquadrão dos Monstros, também faço o Henry do Marvin. A gente fazia testes para comercial antes. Aí uma amiga da minha mãe, desses testes assim, falou pra ela que tava pensando em fazer o curso, que era legal, tal. Ela viu no o site do Brasil. No outro dia ela ligou pra saber como era o esquema do curso, tal, e a gente começou a fazer. Eu tinha, acho que 10 ou 11. Meus principais personagens são o Mate, o Cavaleiro e o Pedrinho, que não é muito bem dublagem, a produção é brasileira. Bom, o que eu me lembro é que antes eu achava que as vozes já vinham com a televisão e eu não fazia a mínima ideia de como é que a voz da pessoa ia parar em português ali. Quando você empresta a sua voz para outra pessoa, você tem que ir mais do jeito dela. Isso que é bem difícil. As crianças, elas têm que ter disciplina. É cansativo, é difícil, você já deve ter visto. Você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. A criança que dubla, ela desenvolve uma coisa fantástica que vai ajudá-la em qualquer área da sua vida. Normalmente ela é multifuncional. Na dublagem, ela desenvolve a multiatenção com disciplina. E isso leva para a escola um resultado fantástico. Eles têm que chegar até com uma atitude de adulto, porque afinal de contas eles também são remunerados como adultos, não há diferença. E isso não é muito explicado, né? Tanto que existem alguns juízes que a exploração do menor, não. O aprendizado da dublagem faz parte da educação da criança. A maioria das crianças que dublam são excelentes alunos. A dublagem é uma arte que tem uma coisa muito perigosa e capciosa nela. Ela é uma arte, por essência, da invisibilidade. Porque você não vê os profissionais, você não vê os méritos. É normal eu abrir a boca para pedir alguma coisa e faz dublagem. Você que trabalha em televisão, a tua voz é conhecida. Este ano eu estou fazendo 65 anos de carreira. Eu já fiz ao todo, nas várias emissoras, umas 30 e poucas novelas. Eu me assusto porque hoje as pessoas na rua me conhecem pela voz e não pela minha imagem. É impressionante isso. Eu sempre fico muito assustada, porque, poxa, reconhecer só pela voz, assim... A partir dos anos 50, quando as televisões do mundo passam a exportar produtos entre si, a dublagem ela tem um peso fundamental para a alfabetização audiovisual das pessoas, sobretudo das crianças. Porque a função da dublagem é justamente agregar um público que não tem aquela ferramenta, ou não usa com toda a sua potência a ferramenta da leitura. I came close to killing for you. You came close to killing me with a chair. I was defending myself and you had a razor and you were drunk with a razor and raging. Que eran celos, Juan Antonio, y tú lo sabes, que yo estaba loca por ti y tú me traicionaste. Never. Sí, con la mujer de Agustino, con la mirada. You wanted to kill me for looking? Que no quiero hablar de eso ya, ¿vale? Se acabó. No, I see you with someone else now and I'm fine, I'm civil. What else do you want? Eu quase cheguei a matar por você. Você quase me matou, com uma cadeira. Nesse caso, eu estava me defendendo. Você estava com uma navalha e estava bêbada. Com uma navalha e estava furiosa. Eran celos, Juan Antonio. Tú lo sabes que yo estaba loca por ti y tú me traicionaste. Nunca. Sí, con la mujer de Agustino. Con la mirada. Queria me matar por causa de um olhar. olhar. Eu não quero falar de isso já, vale? Se acabou. Eu vejo você com outra pessoa agora e eu estou bem, estou legal. O que mais você quer? Nosso idioma tem que ser respeitado. Como o idioma deles lá tem que ser respeitado. Você, na Itália, na França, você não vê filme. Você vê sim, você passa um filme de cinema e tal num determinado sistema de arte, chamado sistema de arte. Como nós podemos ter aqui também a cópia legendada e a cópia original. Porque quem gosta de original vai ver o original, quem gosta de dublado vai ver o dublado. Entendeu? Dá opção. Exemplos de países como, por exemplo, França, Alemanha e Itália, que tem a melhor dublagem junto com a brasileira e a japonesa, são países em que fizeram uma opção por isso. Por quê? Porque é uma maneira de você assegurar a força e a autonomia da língua local como uma opção de política. Você quer ver uma dublagem bem feita? Pega Procurando Nemo
em casa, com calma, pega o seu controle remoto e fica lá no original e no dublado, original e dublado. O nosso dublado é muito melhor que o original! Jesus! Não tem ninguém que conteste isso. Hey, Mr. Grumpy Gills. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't want to know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. What do? We swim, swim. Dory, no singing. Oh, I love to swim in. Dory. When you want to swim, you want See, to I'm gonna get stuck now with that song. Now it's in my head. Sorry. O enfejadinho do oceano. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nadar, nadar. Pra achar a solução, nadar, nadar. Dory, para de cantar. Eu Dory. amo nadar. E Dory. quando nadar, entra no embalo. Aí, viu? Agora essa música não vai sair da minha cabeça. Foi mal. Na dublagem, a gente só tem a voz para passar tudo. Então, eu acho que tem que ter um bom trabalho, assim, de respiração, de diafragma, de entendimento, assim, da cena e do que o personagem já fez ali, da interpretação que o cara já deu, né, para que fique verdadeiro apenas tendo a voz. Eu costumo dizer que nós dubladores temos que ser generosos o suficiente para fazer o que o ator está fazendo. E não o que eu acho que ele está fazendo ou o que eu quero que ele faça. Se você assiste, por exemplo, um filme como Rocky, um Lutador, na versão dublada, onde a voz foi feita, se eu não me engano, na extinta Telecine, onde a voz do Sylvester Stallone foi confiada a um ator já falecido chamado André Filho, você tem a sensação que o Stallone é o maior ator do mundo. Porque o André era um gênio, era um ator absolutamente genial. Então ele conseguia colocar como uma sobreposição à voz original elementos de estrutura cênica, de composição de personagem, de jogo dramático, de humor, de respiração, de pontuação, que eram tão sofisticados que amplificavam a potência do original. Could you do me a favor? Hey, come on, we're not operating. Look, this girl here ain't feeling well. You know, doctor says she should go out and exercise once in a while, and ice skating's probably the best thing, you know what I mean? Yeah, so what do you want from me? Well, hey, I want you to do me a favor. You can see she ain't feeling too good, so if you could let her on the ice, I'd appreciate it. You know, for a few minutes. 10 minutes, $10. $10. How about $8? Pode me fazer um favor? Não estamos funcionando hoje. Olha, essa garota não está se sentindo bem. Os médicos dizem que ela tem que sair de vez em quando e se exercitar, e o gelo seria ótimo para ela. Sim, o que quer de mim? Queria que me fizesse esse favorzinho. Pode ver que ela não está muito bem, né? Podia deixar ela ir no gelo um pouco, eu agradeceria muito, só um pouquinho. 10 minutos, $10. $10? Por que você não deixa por 8? Hoje nós aprendemos que a tradução para a dublagem é mais uma adaptação do que uma tradução direta. Eu vou dar um exemplo. Num filme de cowboy, antigamente, quando começou em 50, havia muitos filmes de cowboys. Se o cowboy diz, "Hi, miss", o sujeito traduzia, "Como vai, senhorita?" Você jamais conseguirá botar "Como vai, senhorita?" em "Hi, miss". Hoje nós aprendemos que basta escrever "Oi, moça". Então, "Oi, moça" cabe exatamente em "Hi, miss". A tradução hoje em dia, de uns bons anos para cá, é traduzida normalmente às pressas, com poucos tradutores especializados em dublagem, e até aqueles que são especializados em dublagem, que você sabe que tem um cuidado, que pensa na dublagem quando for feita no estúdio, até esses, ao traduzirem, se esquecem ou não se preocupam em colocar na linguagem falada. Uma coisa, quando a gente recebe no texto, vai estar em linguagem escrita. Nós iremos buscá-la. E quando eu for falar naquilo na dublagem, automaticamente vou falar. Então tá, a gente vai te buscar. Isso é automático. Vai estar escrito no texto, não faça isso. E eu vou falar na dublagem, não faz isso. No estúdio a gente pega o B e o P, entendeu? E aqui a gente pode botar aqui um banana, ou então pega, pega. Compreendeu? P, basta, o B e o P. Compreendeu? Que são as explosivas.
Darth Vader, only you could be so bold. The Imperial Senate will not sit still for this. When they hear you've attacked a diplomatic... Don't act so surprised, Your Highness. Darth Vader, só você seria tão audacioso. O Senado Imperial não irá se conformar quando souberem que atacou uma nave. Não se mostre tão surpresa, Alteza. Darth Vader, só você podia ser tão atrevido. O Senado Imperial vai saber reagir quando souber que você atacou uma nave Não se faça de tão espantada, Alteza. Você, para dublar, não precisa ter voz bonita. Porque a dublagem exige todos os tipos de voz possíveis. O diretor é que manda no filme, ele é que... É isso, troca uma palavra para dar uma labial melhor, entendeu? E vai mexendo, para isso o diretor existe, mas tem os bons e os não bons. No decorrer do filme, aquele ator que eu tô vendo tá me mostrando alguma coisa, e aí vai me remeter, aí eu paro e penso, dos dubladores que eu conheço, dessa faixa etária, com uma voz que chegue junto desse cara, quem vai me dar ele melhor? O tempo do ator no palco é dele, ninguém manda, só ele que faz. É o tempo estabelecido por ele próprio. Na televisão ainda tem aquele negócio do corte e tal, ele tem que dar tem que ensinar aquela hora e tal, mas mesmo assim ele ainda tem o tempo dele. Na dublagem não. Na dublagem ele tem que transmitir todas as emoções que o ator que colocou, ele tem que colocar no tempo do ator. Porque você não pode estar livre para criar. Você está dentro de alguém, com uma boca para seguir, com um corpo para seguir, e você, apesar de ser só a sua voz que está ali, você tem que estar naquele estúdio, naquele cubículo, você sozinha com fone no ouvido, inteira e presente, como se você estivesse no palco. Se você fosse proprietário de uma atividade comercial qualquer, se você fosse contratar alguém para fazer um comercial, você iria procurar pagar um pouco mais a uma pessoa com um nome que vai chamar a atenção quando aquele comercial for exibido na televisão. Então, é o caso da dublagem com pessoas que não são do ramo da dublagem. Eu estou no estúdio, fazendo um trabalho lindo com a Disney, o lançamento do filme Aviões, onde eu vou ser um personagem. Ah, olha só quem tá aqui! Isso nunca acerta meu nariz. Tentáculos e asas de serpente. Nossa, hein? Tentáculos e asas de serpente. Nossa! Ah! Eu, às vezes, prefiro o filme legendado. Não, eu explico por quê. Eu acabei de falar em Laurence Olivier. Sem desdouro nenhum para dublagem, estou falando sério. Eu quero ver ele interpretando o Hamlet. Eu não quero ver o meu colega ali, que eu conheço, com todos os vícios, com todas as... fazendo. Eu quero ver Laurence Olivier dublando o Hamlet. Eu prefiro assistir filme dublado pelo seguinte, eu acho que a dublagem te garante te garante 100% da história, 100% do texto. Assisto sempre. Vejo sempre as duas versões. Sempre. Tem esse nível de excentricidade. Lógico que assisto. Quantos filmes dublados aí que passam, eu assisto. Não é isso? E aí também julgo, né? E tem uns ótimos, maravilhosos. E tem outros. É realmente muito... não, é que eu sou apenas um zelador. Meninos, não precisamos fazer uma lua azul. Tem uma bem ali. Sério? Que? Olha só o Scoop. As palavras mais lindas do mundo. Tudo que puder comer. Você queria um animal, coronel. Conseguiu. Vou ensinar como saber se você já cresceu. Gosta de tirar um cochilo por diversão? Ai. Tá limpo. O chefão e eu somos assim, ó. Vamos indo, Brian. Vamos soltar nosso paizão. Eu acho que a dublagem deveria ser uma procura maior de todo o povo brasileiro. Porque a dublagem leva os filmes aos cegos, aos analfabetos, e faz com que as crianças também, que ainda não aprenderam a ler,
possam assistir aos filmes. A dublagem pode não ser a solução final para o cinema, mas com certeza é um grande passo para que se chegue à solução final, tá?